sabedoria para alcançarmos paz de espírito. Amém? No capítulo 20 de 1 Reis, temos a vitória de Acabe, né? Rei de Israel, sobre os sírios. Mas quando o vencedor não ouve o Senhor, né, durante sua batalha, mesmo vencendo, ele pode botar tudo a perder por não obedecer o Senhor, né, que sabe de todas as coisas. Vejamos em 1 Reis 20, de 1 a 3, que após 20, de 1 a 3, diz aqui que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores teus filhos são meus. Então, após isso, o rei Acabe concorda, né, com Ben-Hadad. Só que agora ele quer o ouro e a prata, e Acabe percebe que o inimigo quer o mal. 1 Reis 20, de 13 a 14, ele percebe que ele, né, quer ver o seu mal. Diz aqui: Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste todas essas grande multidão? Pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Ele respondeu: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos chefes das províncias. E diz que começará a peleja. Tu. E disse: Quem começará a peleja? Aí, tu, respondeu ele. Então você vê que ele dita a palavra dele através de um profeta, né? Que a vitória seria de Israel. E que ele começaria a peleja, né? Em 1 Reis 20, de 20 a 21, temos Israel sobressaindo sobre Ben-Hadad, né? Que estava inclusive embriagado. Diz aqui: Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Porém, temos em 1 Reis 20, de 22 a 25, que o profeta do Senhor falara a Acabe, né, que acabava por não dar ouvidos e ouvindo sim aos servos do rei da Síria. 20, de 22 a 25. Então o profeta se chegou ao rei de Israel e lhe disse: Vai, ser forte, considera e vê o que há de fazer, porque daqui a 1 ano subirá o rei da Síria contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejaremos contra ele em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdesse, contra outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejaremos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Ele deu ouvido ao que disseram a ele e o fez. Então eles falaram que eles venceram simplesmente porque os deuses dele, né, era deus de monte, e que em planície eles não venceriam. Então o homem comum, né, não é o homem espiritual, ele sempre acha que a vitória existe, né, por algo que pode estar favorável. Mas nós sabemos, né, que só o Senhor que faz, né, com que triunfamos. Passado o tempo, sucedeu que o profeta dissera, 1 Reis 20, 26, né, e 28, decorrido 1 ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Chegou um homem de Deus, agora no versículo 28, né, de 1 Reis 20, chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor
e deu dos montes e não dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim saberás que sou o Senhor. Israel prevalece, né, sobre os sírios novamente. Em 1 Reis 20, de 29 a 30, nós temos aqui: 7 dias estiveram acampados uns de frente dos outros. Ao 7º dia travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Então nós vemos que os restantes fugiram para Afec, e quando entraram na cidade, caiu o muro sobre os 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad fugiu, veio à cidade e se escondia de câmara em câmara. Conta a seguir que Ben-Hadad, né, se escondera, porém seus servos cingiram de pano de saco a pedir clemência a Acabe, né, e ele os deu. Também a Ben-Hadad, né, também Acabe deu clemência a Ben-Hadad, que subiu até no carro do rei de Israel, Acabe. Porém o Senhor, através de um profeta, disse que não procedeu bem. 1 Reis 20, 42 a 43, nós temos aqui que: e disse-lhe assim, diz o Senhor, profeta dizendo, né? Porquanto soltastes da mão o homem que havia condenado a tua vida, será em lugar da vida dele, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Inclusive, antes, né, narra ainda que um discípulo do profeta pediu que um colega o esmurrasse, né, e este não fez. E ele predizeu então que esse morreria por não ter agido como lhe falara, e por não ter obedecido, né? E este morreu, comido por um leão. Outro já fez o que pediu, e pediu para outro, e o outro fizera. E ele foi encontrar-se com o rei para falar, né, por enigma. Esse profeta foi para falar com o rei. Mas só se revelando o rei, né, o conheceu, que ele estava com uma proteção no rosto, né, tampando uma parte do olho, e ele se revelou ao rei, e aí o rei o conheceu. E aí ele fala, né, ao rei, e disse-lhe, diz o Senhor, né, porquanto soltaste da mão o homem que havia condenado. Quer dizer, o Senhor entregara Ben-Hadad, tinha condenado ele à morte, porém Acabe teve ele nas mãos e soltou, e por isso sobreviria, né, sobre ele o mal. E eu observo que o profeta que testou o discípulo, né, dizendo, ele disse, né, para socar ele, para ver se ele ouvia a voz do Senhor, se ele tinha discernimento, né, para fazer como ele pediu. E ele não fez, o outro já fez. Então, o rei, por exemplo, na comparação, né, ele não ouviu a palavra do Senhor. Ele não discerniu, né, que o inimigo estava na mão dele, que ele tinha sido entregue na mão dele, e o que ele havia de fazer. E ele não procedeu assim, né? Mesmo sendo o rei sobre Israel, ele não tinha esse discernimento. Então, por isso, ele não reinaria por muito tempo, né, a Israel. E aqui percebemos também porque nas guerras, né, da época não se dava clemência, porque às vezes nem a jovens nem a mulheres. Nós temos várias passagens, né, falando para ir matar todos, mulheres, crianças, né? Por quê? Porque em algumas situações esses que são poupados voltariam depois, né, contra os que poupou-lhe a vida. Ainda bem que nós vivemos, né, na era da graça. Então basta ouvirmos, né, o Senhor para que Ele se compadeça de nós. Então hoje nós estamos na era da graça e não tem mais essas guerras, né, insanas, tão sangrentas. Quer dizer, o Cordeiro morreu por nós, né, imaculado,
para que nós tenhamos vida em Jesus Cristo, né? E sempre tenhamos Deus como Senhor de nossas vidas, para que os nossos dias sejam dias de paz. Mas Acabe, ele já estava, né, ali diante dessa situação, não simplesmente pelo fato isolado de como suceder, mas o homem sucede mal quando ele não ouve o Senhor, né? E quando ele não ouve o Senhor, infelizmente, ele já está enfadado ao insucesso. Que Deus seja e continue sendo, né, para sempre o nosso Rei. Amém?